Vem cá, me diz uma coisa. Você fala de raça e racismo com seu filho, filha, sobrinhos? Acha que eles são muito pequenos? Que isso é papo de gente grande? Ou não? Você já tocou nesse assunto? Até porque, se ele não aprender sobre racismo dentro de casa, vai aprender na rua de um jeito muito ruim. Olha, não tenho bola de cristal, mas se você respondeu que já falou de racismo com sua criança, posso apostar que você é uma pessoa negra. Agora, se isso nem é uma pauta na sua família, algo me diz que você certamente é branco. Acertei, né? Antes de qualquer coisa, não tô aqui para julgar ninguém. Sobretudo, mães. Mas bora falar de raça com e para as crianças? Vem comigo! Potencialize a alma preta, seja um aliado ou aliada da mídia negra no jornalismo investigativo e independente. Contribua em catarse.me/financie_alma_preta. Ei, sociedade brasileira! Voltei, gente! Para quem não se lembra da minha voz, eu sou Jessie Alves e tô aqui numa parceria linda da Alma Pretinha com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal pra gente falar de racismo na primeira infância. Eu comecei essa conversa com um questionamento. Eu imagino que pode ter sido uma pergunta difícil para muita gente, mas foi proposital. E agora eu vou contar o porquê. 53,3% das crianças brancas nunca conversaram sobre racismo com os pais. 53,3%, gente, num país preto como o nosso. Os dados fazem parte de uma pesquisa inédita da Universidade Federal de Sergipe que se chama Como Conversar com as Crianças sobre Raça e Racismo, Experiências de Famílias Brasileiras. A pesquisa é de Wellington Moreira, que é psicólogo, professor e pesquisador das relações étnico-raciais e do racismo na infância. A gente foi conversar com ele para entender um pouco melhor por que famílias brancas evitam falar de racismo com os filhos. Vamos ouvir? Existem uma série de razões e de motivos que fazem com que os pais de crianças brancas evitem diálogo sobre racismo com os filhos. Nas nossas entrevistas, nós identificamos pelo menos 5 barreiras que fazem com que esses pais não conversem sobre o racismo com as crianças. Uma delas é pensar que o racismo não é um tema importante para as crianças brancas. Então, muitos pais acreditam que falar sobre o racismo é desnecessário para os filhos brancos. Outros consideram que somos todos iguais, que raça não é importante, muito baseado na ideia do mito da democracia racial, né? Esses pais falam com os filhos essa ideia de que somos todos iguais, somos todos humanos, somos todos filhos de Deus e evitam diálogo sobre raça e racismo. Outros pais temem falar sobre o racismo, né? Eles acreditam que esse assunto pode tornar as crianças racistas, né? O que é um grande equívoco, considerando que o que acontece é o oposto. Quando a gente fala sobre o racismo, a gente torna as crianças mais tolerantes, menos racistas. Outros pais não sabem totalmente como abordar o tema com os filhos. Muitas vezes esses pais também não foram orientados quando eram crianças, quando eram jovens. Então não sabem como fazer, né, como conduzir essa educação antirracista. Por fim, outros pais acreditam que as crianças são muito pequenas para desenvolver essas conversas com elas. Então, eles acreditam que as crianças não percebem as diferenças raciais, não percebem o racismo e não são capazes de reproduzir o preconceito, né? O que é também um equívoco por parte desses pais, né? Uma não compreensão de como o racismo funciona no desenvolvimento das crianças, uma vez que essas crianças elas são sim capazes de perceberem as diferenças raciais e como reprodutoras do seu meio social, muitas vezes essas crianças também reproduzem o racismo, reproduzem o preconceito desde muito cedo. Então é muito importante que essas crianças elas sejam envolvidas em conversas sobre raça e racismo, sejam envolvidas numa educação parental baseada na luta antirracista para que elas cresçam
mais respeitosas e mais tolerantes e menos racistas. Olha, gente, não estamos aqui para determinar o que cada família deve falar com sua criança. Mas tem uma coisa que eu, como mulher negra, preciso dizer, que a gente vive numa sociedade racializada. E isso significa que ainda hoje há diferenças de tratamentos que se baseiam apenas no tom da pele. Como o Wellington falou, é fundamental que as novas gerações entendam isso. Não dá mais, gente, para achar que as crianças não vão reproduzir o racismo. Porque elas vão. Não sei se precisava ser eu a te dar essa notícia, mas saiba que criança pode ser racista sim. Uma das provas disso é que as famílias negras agem de forma contrária. A pesquisa mostrou que 64,7% dos responsáveis por crianças pardas e 56% dos responsáveis por crianças negras abordam o tema com frequência. Geralmente, as famílias negras os pais negros percebem que suas crianças elas estão expostas a episódios de racismo, discriminação muito cedo, desde muito cedo, o que faz com que esses pais sintam a necessidade de preparar seus filhos para lidar com esses desafios, né, com essas situações de discriminação. Além disso, geralmente, os pais das crianças negras são, em sua maioria, negros também. Então, a própria experiência com a negritude, as experiências com as discriminações raciais fazem com que eles busquem fortalecer a identidade étnico-racial, a autoestima dos filhos e também de preparar as suas crianças para lidarem melhor com aquelas experiências que elas eventualmente vão se deparar, experiências de preconceito, de intolerância, de discriminação, infelizmente. Então, esses pais, eles muitas vezes buscam orientar os filhos, né, de como eles podem, o que é que eles podem fazer quando eles se depararem com essas situações de racismo. Além disso, muitos pais negros buscam fortalecer a identidade, a autoestima, o senso de orgulho racial de suas crianças. Então, de modo geral, as famílias negras, elas se preocupam mais com o racismo, né, do que as famílias brancas. Muitos pais de crianças brancas acreditam que o racismo não é um tema importante para os filhos, né, que não é um tema relevante para suas crianças, pois, segundo os pais brancos, o racismo não afeta, né, as crianças brancas não sofrem com isso. Então, eles optam pelo silêncio, ignoram o tema e não conversam com os filhos sobre o racismo, né? O que é um grande equívoco, considerando que essas crianças elas também fazem parte de um grupo étnico-racial e o seu grupo étnico-racial, o grupo branco nesse caso, tem implicações importantíssimas para as relações étnico-raciais e para a manutenção do racismo. Então, de fato, é um equívoco a ausência dessas conversas no contexto de famílias brancas. A gente conversou com Clarisa Santos, que é jornalista e mãe do Pedro Luz. Clarisa é uma mulher negra e já falou sobre raça com seu pequeno. Já conversei com meu filho sobre racismo, acho muito importante, desde que ele é muito pequenininho, que eu compro livros, né, algumas literaturas com protagonistas pretos e também com escritores, né, autores pretos. Acho muito importante esse diálogo aberto, né, sobre racismo na construção de um ser humaninho antirracista. Eu creio que as crianças elas são espelhos, né, são reflexos, na verdade, das suas famílias, das suas vivências. Então, se uma criança aprende a ser racista dentro do próprio lar, ela vai propagar isso no dia a dia, seja numa pracinha, na sala de aula, sabe? Então, nessa parte da socialização, da primeira infância, que é muito importante para o desenvolvimento, né, daquela pessoa que está crescendo, que está aprendendo, eu acho importante falar sobre alguns temas. E o racismo na minha casa, ele é um dos temas que eu mais abordo. Até porque eu já passei por situações com meu filho, né, por ele ser branco, de pessoas me abordando e questionando, né? Cadê a mãe desse menino? Nossa, achei que você era babá, enfim. Situações desse tipo que eu não quero que se repitam e situações que eu quero que o meu filho saiba se posicionar,
né, por outras pessoas, sim, por que não? Né? Na luta antirracista, todo mundo deve ser antirracista, então é necessário que uma criança, né, mesmo com 6 anos de idade, ela aprenda no seu lar, na sua rotina de escola, que o racismo não é aceitável, o racismo é totalmente inaceitável. Na luta antirracista, todo mundo deve ser antirracista. Para mim, essa frase de Clarisa diz tudo. Ela até lembra um pensamento de Angela Davis, que diz: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. É sobre isso? Sabe que durante muito tempo acreditou-se na ideia da democracia racial? Isso acabou graças às batalhas do movimento negro, que durante anos lutou para derrubar essa ideia totalmente falaciosa. E se você parar para pensar, não faz tanto tempo assim que a gente tem debatido profundamente as questões de raça na nossa sociedade. E, gente, isso é fundamental. E quando a gente intersecciona racismo com primeira infância, então, aí a coisa fica séria. Vocês estão vendo que eu tô aqui há um tempinho nessa parceria com a Alma Pretinha para falar de racismo, né? E o mais legal é que eu tô aprendendo coisas bem importantes. Duras, mas importantes. Uma delas é o fato de que ainda existe todo um mito de democracia racial na primeira infância. E isso, gente, prejudica a sociedade como um todo, sobretudo as crianças. A gente conversou com a Lucimar Rosa Dias. A Lucimar é professora da Universidade Federal do Paraná e coordenadora do Grupo de Estudos em Educação para as Relações Étnico-Raciais e membro do Núcleo de Ciência pela Infância. Ela falou pra gente sobre o impacto do racismo nas crianças. Vamos ouvir? O impacto do racismo na formação das identidades das crianças tem sido analisado por várias pesquisadoras, né? No Brasil, é menos do ponto de vista quanti, mais quali. Nós podemos afirmar também que no Brasil esse racismo afeta o que a gente chama, produz o que a gente chama de estresse tóxico. Então nós temos crianças muito novas, muito pequenininhas, crianças de 2, 3 anos, infelizes, insatisfeitas com o que veem no espelho. Então elas não gostam do seu cabelo, não gostam da sua cor de pele, querem, eu passei por isso, né? Meu filho era pequeno, querem trocar de mãe, de pai, porque eles não querem vivenciar essa experiência dolorosa que é o racismo. E elas são impactadas com isso muito cedo. Nós já sabemos que as crianças, para terem um bom desenvolvimento, elas precisam ser crianças que tenham confiança em si, crianças que admirem, né, o outro, quem está ao seu redor, o adulto de referência. E como é que as crianças negras, se não tiver um trabalho bacana de valorização da identidade, vão constituir, né, esse estofo psíquico de gostar de si, de gostar de quem ela está ao redor, se as informações não forem nessa direção de valorização. Então, fora isso, né, que é do cunho, digamos, do âmbito mais de interação, o racismo estrutural, ele impacta todo o desenvolvimento infantil, porque as crianças negras são as mais empobrecidas socialmente, as mais vulneráveis. Elas estão sofrendo a crise climática de forma muito mais acentuada, então elas vivem em territórios em que o calor ou a chuva demasiado afetam, né, a sua organização social. E isso é a expressão do racismo que hoje se chama racismo ambiental. E aí, como é que você vai ser uma pessoa, né, com uma identidade positivada, uma pessoa saudável, se você está vivendo todo esse turbilhão de fenômenos que não são diretamente ligados ao racismo, mas que as crianças negras são diretamente afetadas por eles por conta do racismo, porque para nós, como sociedade, é muito mais aceitável ver crianças negras sem acesso à escola, lugares absolutamente impróprios para a existência, porque aquele patamar que foi muito bem
estruturado no nosso imaginário, nas interações sociais em que repete-se, né, as condições absurdas de existência dos escravizados, está aqui todo dia à nossa frente. Então nós somos, como sociedade, capazes de nos comover com uma criança branca que está pedindo dinheiro no sinaleiro, no semáforo, e naturalizar quando é uma criança branca. Isso se dá, né, nesses processos que estão enraizados no nosso campo simbólico sobre o lugar da pessoa negra. E a pessoa negra é adulta, mas também essa pessoa negra criança que está em desenvolvimento. Infelizmente, isso ainda é muito forte. Nós ainda temos essa percepção extremamente naturalizada que a pessoa negra pode sofrer mais, é mais forte para enfrentar as intempéries da vida e, portanto, nós naturalizamos essa subcondição que boa parte da população negra vive e impactando não só a identidade da criança negra, mas todo o seu desenvolvimento infantil. A Lucimar deu o nome agora, hein? Foi cirúrgica e desenhou a problemática do racismo na nossa sociedade. E enquanto a gente não virar essa chave, ou pelo menos tentar virar essa chave, a gente não vai avançar. É sério. A única saída é fortalecer e valorizar a educação antirracista. E uma forma de fazer isso é cobrando o poder público para olhar para essa pauta. Outro fruto do movimento negro foi a implementação da Lei 10.639 de 2003, que obriga o ensino sobre história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Mas ainda há o que melhorar. Na visão da Lucimar, a educação infantil ainda carece de atenção. Eu percebo avanços incríveis na implementação da lei, embora, claro, a gente quer sempre mais. É a primeira vez que o Estado brasileiro, né, que o Ministério da Educação instituiu uma política de educação para as relações étnico-raciais. Infelizmente, eu acho que na política a educação infantil não está visível, não tem um investimento muito visibilizado para a educação infantil. Então, eu acho que precisa ter uma linha de financiamento específica para o trabalho da lei na educação infantil, porque, como eu disse anteriormente, o trabalho da lei, com a lei na educação infantil, ele tem que ser articulado à concepção do que é as experiências da educação infantil. E para isso você precisa de formação, para isso você precisa de material, e para ter isso você precisa de recursos financeiros. Eu acho, então, muito importante, eu tenho visto várias iniciativas do terceiro setor, de sistemas municipais, que trabalham com esse investimento para que a lei seja cumprida a partir da singularidade, da especificidade da educação infantil. Aqui no Paraná, onde eu atuo, tem um município chamado Pinhais, que tem um trabalho muito, muito relevante de investimento formativo, de material para dar conta dessas especificidades na educação infantil. Precisa melhorar, eu diria que é sobretudo o financiamento. A gente tem que ter recurso financeiro carimbado, digamos, para o trabalho da 10.639 com a educação infantil, para que as profissionais da educação tenham os riscantes, que são os lápis de cor adequados, tenham os papéis adequados para trabalhar com as crianças, tenham os livros adequados, tenham os brinquedos adequados, enfim. Isso requer uma linha de financiamento. E um outro aspecto que eu acho que também é de caráter da gestão é ter pessoas que entendem direito à educação infantil nas secretarias para orientar esse trabalho. A gente sabe que as conquistas sociais sempre vêm de muita luta, né? Nada é dado. Tudo é resultado de um enfrentamento forte da sociedade civil. Por isso que o tema desse episódio é tão importante. Se você tem uma criança, te convido a contribuir com uma formação antirracista. E eu vou dizer uma coisa, às vezes a gente acha que precisa ser muito teórico para falar de educação antirracista. Mas não, gente, não. Uma pequena conversa já é um grande passo.
ouvir as crianças, perguntar sobre as experiências delas, contar histórias. Tudo é aprendizado e é importante nessa fase do desenvolvimento. E a Alma Pretinha pode te ajudar nesse processo também. Te convido a ouvir a nossa primeira temporada na sua plataforma de áudio de preferência e visitar nosso site almapreta.com.br/almapretinha. Tenho certeza que nossos conteúdos vão te ajudar nessa jornada. E eu espero que vocês tenham gostado desse papo, porque eu, como sempre, amei. Te convido a ler a reportagem completa sobre esse tema que está lá no site da Alma Preta. E se quiser fortalecer, me segue nas redes, é @Gessilane. Um beijo e até a próxima! Você ouviu Alma Pretinha, uma série do Papo Preto Podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo. O episódio de hoje foi realizado em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Esse roteiro foi adaptado por Aline Oliveira com base na reportagem realizada por Jean Albuquerque. Ouvimos o Wellington Moreira, que é psicólogo, professor e pesquisador das relações étnico-raciais e do racismo na infância. Clarisa Santos, jornalista e mãe. Lucimar Rosa Dias, professora da Universidade Federal do Paraná e coordenadora do Grupo de Estudos em Educação para Relações Étnico-Raciais. Contamos nesse episódio com direção criativa e coordenação de produção de Carol Moreno, produção de Felipe Marinho, captação de áudio de Guilherme Franco e edição de Débora Oliveira. Continue conectado com a Alma Preta. Siga nossas redes.